Chegamos a mais um encontro, esse sábado todo especial, onde nós, na presença de Jesus, somos colocados a ouvir a sua palavra, a sentir a sua presença, a glorificar ao seu nome. Que bom é estar na presença de Jesus, não é? Quero compartilhar com você uma frase que eu ouvi durante essa semana e que de alguma maneira falou ao meu coração. Um amigo do trabalho me disse assim: aonde há limpeza, não há doença. E eu fiquei pensando a respeito dessa frase. E como é verdadeira essa afirmação. A limpeza, ela faz parte de uma condição própria para o desenvolvimento. E estar aqui essa noite é porque há uma limpeza interior em nosso coração, da parte de Deus, procurando algo especial em seu nome, em sua palavra, em sua vida. E nesta noite eu quero falar com você sobre vida. Você se lembra? Na quinta-feira nós estávamos conversando em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 a seguir. Falávamos sobre a necessidade de uma intimidade real com Deus, de uma intimidade verdadeira com Deus, de uma intimidade concreta, a partir do Espírito Santo, com Deus. Falamos, a partir dessa intimidade, de um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento social, um desenvolvimento que traz abundância na vida daqueles que caminham com essa intimidade em Deus. E terminamos a reflexão da quinta-feira dizendo, no versículo 18 do capítulo 16 de Atos, que nós não fomos chamados para fugir. Nós fomos chamados para ser luz em qualquer circunstância, para que o engano não prevaleça. A história vivida por Paulo e Silas dentro desse contexto mostrou essa realidade. E essa noite nós queremos desenvolver ao longo do versículo 19 a seguir do capítulo 16 de Atos, como é importante essa intimidade com Deus que alcança outras vidas a partir da nossa vida transformada. E estamos vivendo dias de intensa interação com Deus, não é assim? E é interessante como essa interação se torna cada vez mais intensa à medida que nós estamos a perigo. E um perigo eminente. O coronavírus trouxe uma nova realidade de vida social ao mundo. O que aconteceu do outro lado do planeta, hoje interfere nas nossas vidas de forma significativa. E a pergunta que nós já fizemos em outras abordagens é o que o coronavírus vai produzir na nossa vida. Espero que não seja uma enfermidade. De fato, em nome de Jesus, espero que nós vençamos essa enfermidade pelo poder de Deus na nossa vida, pela graça de Deus a cuidar de nós. Mas não falando apenas sobre condição física, falando sobre aspectos emocionais e espirituais. O que a realidade de uma restrição vai fazer na minha vida e na sua vida? Vocês perceberam que o coronavírus, ele nos trouxe para dentro do nosso lar? Hoje foi um dia muito produtivo aqui na minha casa, de muita reflexão em família. Reflexões que talvez nós não tivéssemos tempo e nem oportunidade para fazer. Porque cada um estava correndo atrás dos seus objetivos, embora esses objetivos estavam sempre
com uma conotação familiar. Ou seja, eu vou para o meu trabalho para a minha família, minha esposa faz as coisas diariamente em razão da família, os meus filhos estudam e vivem em razão da família, mas nem sempre a gente discute o que é família. E a gente discute razoavelmente em família. E a oportunidade de estarmos em casa durante essa pandemia nos faz viver uma experiência nova. Eu falava essa tarde com uma pessoa muito querida, que tem mais de 60 anos, e ela me disse a respeito de coisas que ela viveu em sua infância, quando seu pai pegava um livro muito grosso, um livro grande, um livro extenso, e abria aquelas páginas e lia histórias de um tempo futuro contadas em um tempo passado. E aquela imagem, aquela experiência, aquele momento jamais saiu da vida dessa pessoa querida com quem eu falei essa tarde. E ela me dizia que aquilo que o seu pai falava com os filhos que estavam rodeando-o, com a sua esposa que estava ao seu lado, até hoje ficou marcado em seu coração. E essas experiências de viver em família têm sido flexibilizadas por tantas coisas, não é assim? Nós estamos vivendo tempos individuais na condição coletiva. Estamos dentro de casa e há muito fora dela. A nossa cabeça bem distante daquele que está bem próximo a nós. A nossa experiência de compartilhar, levada a quilômetros, milhares de quilômetros de distância. E às vezes o nosso olhar perdido no horizonte, dentro da nossa casa. O coronavírus tem reformado ou deformado a sua comunhão familiar. A experiência de estar em casa tem transformado a sua realidade para o bem ou para o mal. Porque as informações são das mais diversas. Mas o trabalhar em nosso coração depende de como nós a recebemos. E Paulo, nesse texto bíblico, através da sua experiência de evangelismo em Deus, vai nos dizer o que a gente precisa fazer para fazer bem aquilo que Deus nos deu tão bem, de forma tão boa. Por isso eu quero continuar a reflexão dessa noite com você em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 19 a seguir. Mas para continuar, eu quero buscar em Deus a revelação da sua palavra a partir da oração. Muitas vezes nós oramos simplesmente por orar. A gente fala com Deus porque precisa falar. Mas não é esse o momento que quero viver com Deus agora, e nem gostaria que esse fosse o momento que você vivesse com Deus agora. Não fazer por fazer. Eu lhe chamo para fazer por ser. Porque Deus lhe chamou essa noite para ouvir a sua palavra. Você que já achou, você que está procurando, é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19 a seguir. Se você puder, nessa noite, fechar os seus olhos e abrir o seu coração diante de Deus, e fazer um pedido ao Senhor: Deus, fale comigo. Você verá o quanto é poderosa a palavra de Deus
que encontra lugar no coração daquele que quer ouvi-la. Feche os teus olhos e abre o teu coração. Jesus querido, estamos diante da tua presença. E enquanto casa de Deus, nós abrimos a nossa porta e lhe convidamos para entrar. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala à nossa mente. Traga-nos, ó Deus, paz, de maneira que possamos entender a tua palavra. E ao entender a tua palavra, tenhamos a nossa vida transformada pelo poder que ela tem. Meu Jesus querido, alcance a cada família, a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada amigo e amiga internauta que esta noite, através do Facebook, busca ouvir a tua voz. Nós oramos crendo, através do nome de Jesus, o teu Filho amado e bendito e nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. A oração é poderosa. Vocês se lembram que Paulo estava indo a um local de oração. Foi a um local de oração, falou a palavra de Deus. Essa palavra fez morada em um coração de uma mulher chamada Lídia. E essa mulher foi batizada, ela e a sua família, pelo poder dessa palavra. E vocês se lembram que Paulo estava sob a direção, sendo direcionado pelo Espírito Santo. O que fez toda a diferença na vida dessa mulher, de sua família, e posteriormente na vida de uma escrava. Quinta-feira nós falamos sobre isso. Se você não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, você pode, não está lá, Jota, no Face? Você pode olhar lá no Facebook a transmissão que fizemos na quinta-feira sobre essa história. E uma escrava que dava lucros aos seus patrões através de um espírito de adivinhação. Ela foi liberta pelo poder de Deus na vida de um homem, de Paulo. Paulo, ao perceber que ela falava uma verdade através de uma fonte enganosa, Paulo dá uma ordem a esse espírito. E esse espírito sai da escrava. E essa mulher se vê liberta. Mas os seus patrões, considerados donos naquela época, né? Em razão dela ser escrava, eles não estão satisfeitos com a felicidade de uma pessoa. Eles querem lucro. Eles usavam esta mulher para ter lucro. E aí começa o versículo 19 do capítulo 16 de Atos. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Olha o que diz o versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. É interessante, e é o ícone do interessante nessa passagem, é o destaque principal nessa passagem. A contradição que muitas vezes há em fazer o bem e receber o bem. Nem sempre você ou eu, que fazemos o bem, colhemos imediatamente o bem. E às vezes fazemos o bem para uma pessoa que não nos retribui com o bem, que não entende o bem que fazemos, mas certamente não ficaremos credores desse bem, porque o Senhor sempre nos entregará, segundo a medida de sua justiça, aquilo que Ele julga
necessário nos entregar. Paulo e Silas falam a verdade. Paulo e Silas entregam a verdade. Declaram na vida de uma mulher a libertação. Mas a declaração foi recebida como prejuízo por aqueles que não queriam receber essencialmente o bem. E nessa noite eu quero iniciar essa nossa reflexão falando a você sobre o bem. O que é o bem? Às vezes nós estamos correndo atrás de tantas coisas e estamos abandonando aquilo que mais nos interessa de fato para o bem. Correndo atrás, sem dormir, sem prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso lado, sem nos entregarmos de forma honesta, verdadeira e de boa comunhão com aqueles que estão conosco. Porque recebemos como prejuízo compartilhar daquilo que é simples e que é bom. Às vezes estamos ganhando algumas coisas através de coisas que não deveríamos ganhar, nem sequer experimentar. Os donos dessa escrava, por a terem como objeto, simplesmente ganhavam dinheiro com ela, sem se preocupar com a sua pessoa. Paulo a vê como um ser humano e declara sobre a vida dela a libertação de um Deus que ama o ser humano, que ama a sua família, que ama a minha família, que ama a comunhão graciosa, bondosa, misericordiosa, delicada, verdadeira entre os seus filhos. E esse amor de Deus, propagado por Paulo através de uma ordem, é considerado ruim, insensato e como prejuízo na vida de homens com interesses inescrupulosos. O que é o bem? Você já parou para pensar que faz tanto bem você falar boas coisas, viver boas coisas? E viver boas coisas muitas vezes não é adquirir tudo que você ou eu, que nós queremos, mas é compartilhar tudo que nós temos. Os meus cuidados e os seus cuidados são de Deus. E através de nós esses cuidados alcançam tantas vidas. E Paulo, em razão de sua experiência espiritual viva com Deus, ele não tem medo de ir ao encontro da realidade por meio da verdade, mesmo com o risco da própria vida. Continua o versículo 24 dizendo assim: tendo recebido tais ordens, o carcereiro, do versículo 23, lançou no cárcere interior a Paulo e a Silas e prendeu os seus pés em um tronco. Por muitas vezes, em razão do bem, nós recebemos o pior. Mas isso não pode nos desencorajar de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, o bem, por meio da verdade e de uma comunhão verdadeira com o nosso Deus no Espírito Santo. Paulo e Silas são trancados em um cárcere, amarrados em um tronco, depois de levarem uma surra. Mas isso não lhes tira a fé. E nós vamos constatar que ao invés de diminuir, essa fé é potencializada. Porque eles têm certeza que foi Deus quem falou através de suas bocas. No versículo 25,
Diz a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Estamos entendendo a história? Estamos relacionando essa história com a nossa vida? Fazendo o bem, declarando a palavra em momentos de oração, expulsando demônios adivinhadores, repugnantes, libertando pessoas cativas. Homens honestos foram presos, receberam diversos açoites, estavam castigados em razão do bem que faziam, foram trancados em uma cela, foram presos em um tronco, mas à meia-noite no lábio e no coração desses homens havia um hino de adoração a Deus. O que falta muitas vezes a mim e a você é a busca dessa interação com Deus por meio dessa gratidão gloriosa de sermos chamados filhos de Deus em todo o tempo. O que falta na minha vida e na sua vida às vezes é reconhecermos que, independente das circunstâncias, fomos chamados a viver a glória de Deus dentro de nós. E muitos a verem essa glória através de nós. Nem sempre a glória de Deus é vista através da minha vida e da sua vida por meio da prosperidade, embora a prosperidade também seja uma promessa de Deus. Mas nem sempre são nos castelos que se vê a glória de Deus, nem sempre são nos holofotes que se vê a glória de Deus, nem sempre são nas fotos fotogênicas, nas imagens de clarividência, felicidade postadas no Face ou no Instagram, que irradiamos a glória de Deus. Às vezes, a glória de Deus é irradiada intensamente através de um sofrimento necessário. Eis um sofrimento necessário de restrição que estamos vivendo. O mundo está vivendo. E o que esse sentimento vai reverter em nossa vida e a partir da nossa vida? O que há de reverberar? O que há de ser anunciado através da nossa vida por meio desse sofrimento? Talvez você não estivesse aí do outro lado, ouvindo a palavra de Deus essa noite, neste horário, se esse sofrimento não acometesse a humanidade. E há um anúncio a partir desse sofrimento. E esse anúncio tem sido reiterado diversas vezes a partir de tantos sofrimentos. Como eu disse no estudo passado de quinta-feira, quantas vezes nós olhamos, vemos a dor, mas não a sentimos mais? Quantas vezes a crueldade já não faz mais parte da nossa condição de sensibilidade? E Deus tem falado constantemente à humanidade sobre o retorno que temos, que precisamos ter a condição de seres humanos. Essa não é a primeira pandemia vivida pela humanidade, mas é a primeira pandemia vivida na era da informática. Os sinais estão acontecendo de forma evidente. Deus está falando ao coração dos homens e das mulheres, dizendo: eu estou voltando. A minha presença real está cada vez mais próxima de suas realidades. A Bíblia é clara ao dizer isso. Essa querida pessoa com quem falava hoje à tarde dizia que o seu pai, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, falava isso. Mas Deus não determinou a execução de todos os fatos, diz a palavra do Senhor, em razão da misericórdia que Ele tem. A misericórdia de querer salvar a cada um de nós. E agora nós somos trazidos para dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa nós temos o privilégio de ler, ouvir e refletir na palavra.
e ter o coração convertido pela palavra, para que daqui a pouquinho, ao sair, saiamos diferente do momento de como entramos. O que eu e você fazemos que não deve ser mais feito? O que praticamos que não deve ser mais praticado? Falar com você essa noite sobre fragilidade, falar com você essa noite sobre uma condição de simplesmente vitimização pessoal seria mais fácil para mim. Mas o chamado de Deus à minha vida e à sua vida é de uma reflexão mais profunda do que simplesmente se colocar como alvo de uma determinada destruição. O nosso chamado, o chamado de Paulo e Silas, o meu e o seu chamado, é para uma construção de um templo dentro de nós. A minha e a sua vida vivida como casa de Deus, como templo de Deus, como instrumento de Deus, como gente de Deus, como criatura de Deus e mais, como filhos de Deus. Enquanto filhos de Deus, Paulo e Silas estão na cadeia depois de açoitados, depois de acorrentados, cantando hinos de louvores ao Senhor Deus à meia-noite. Poderiam estar reclamando de sua sorte, poderiam estar dizendo que mais uma vez foram alvo de injustiça, poderiam estar declarando coisas ruins contra pessoas, ou contra autoridades, ou contra o próprio Deus. Mas o coração do salvo é aquele coração que encontra nas circunstâncias uma oportunidade de adorar ao Senhor, seja qual for o tempo. E a adoração aconteceu à meia-noite. E a minha adoração e a sua adoração, ela é ouvida quando é feita de todo o coração. Preste atenção no versículo 26, ou melhor, no versículo 25, desse mesmo capítulo 16 de Atos. Depois que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, depois do ponto e vírgula diz: os outros presos os ouviram. Quando você fala, os seus filhos te ouvem. Quando você fala, a sua esposa te ouve. Ah, você não sabe. Ouve sim. O seu marido te ouve, mesmo que ele diga que não está te ouvindo. O que é que você está falando para a sua família? E a gente não fala apenas com palavras, a gente fala com atitudes. A gente fala com ações, a gente fala com gestos, a gente fala com princípios. Ou como a gente fala. E Paulo e Silas estavam falando com Deus e com os presos através da gratidão. Gratidão. No meio do açoite, no meio da restrição, no meio da injustiça, gratidão. Olha como essa gratidão transformou a realidade de muitas pessoas. Diz o versículo 26, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia, aleluia. Através do louvor genuíno, através da gratidão genuína, através de um coração intimamente ligado a Deus por meio do Espírito Santo, a terra se abala. Mas não é para nos destruir, mas não é para nos cobrir e nos
manter distante da vida, muito pelo contrário, é para nos apresentar a vida. A terra se abala com um propósito especial, a vontade de Deus. Ela será executada. Os alicerces daquela cadeia, eles se abalaram diante de uma adoração genuína ao nosso Deus. E quando esses alicerces se abalaram, diz a palavra do Senhor, imediatamente todas as portas se abriram. Você quer que as portas se abram na sua vida? Pare de reclamar e louve a Deus. Pare de colocar sob a responsabilidade do outro aquilo que você precisa fazer. Eu preciso de parar de colocar sob a responsabilidade de alguém aquilo que me é cabível. A terra em que eu estou ouvirá a voz da minha adoração. E a realidade que me cerca mudará a partir da minha comunhão verdadeira com esse Deus. Nós estamos vivendo dias de tanta dúvida. Estamos vivendo dias de tanta falta de fé, de tanta convicção de que de fato nós cremos. Quando nós cantamos ao Senhor, e muitas vezes não precisa ser sonoro esse louvor, ele pode ser um louvor a partir de uma oração, de uma adoração no coração. Quando há o transbordar de uma gratidão a Deus, em razão de termos convicção de que Ele está presente, e de constatarmos a sua presença em nossa realidade, a terra e toda a nossa realidade testemunha a fidelidade de Deus em nossa vida. E foi assim que aconteceu com Paulo e Silas, cantando à meia-noite diante de muitos presos. Sendo inocentes, Paulo e Silas ouviram o tremor e o abrir das portas. O exemplo do Filho de Deus é seguido por muitos. O seu exemplo é seguido por muitas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Mas há um potencial tremendo, poderoso, majestoso, eficiente, transformador no bem que você faz, que eu faço. A minha família e a sua família conseguem ver o brilho de Deus à medida que nós buscamos revelar esse brilho através das nossas ações, da nossa misericórdia, da nossa humildade, da nossa paciência, da nossa delicadeza, do nosso amor. E como viver isso é importante. E na palavra de Deus nós vamos aprender, de novo aqui, que as pessoas seguem sim bons conselhos. Que as pessoas olham sim para bons testemunhos. Que as pessoas precisam sim ser inspiradas por bons corações. Versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Lá na quinta-feira nós falávamos que o rei deu uma ordem ao carcereiro. Cuidado, hein? Cuidado com esses presos. Em razão dessa ameaça, o carcereiro estava pronto a tirar a sua vida, porque viu, estava tudo abalado, não tinha condição de algum preso permanecer ali, porque ao preso é legítimo o querer da fuga. Ao preso, todo preso busca uma fuga. Todo preso busca fugir. Vírgula.
Aquele que serve a Cristo, não. Aquele que anda em Jesus, não. Ele não precisa fugir. Deus o guarda. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Um homem e uma mulher de Deus não precisam andar errantes por esse mundo fugindo, porque Deus cuida de cada um deles, de cada um de nós. E ali estavam homens de Deus, que foram ouvidos em razão dessa condição de serem filhos de Deus. Olha o que aconteceu. No versículo 28, mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. Então Paulo, que foi castigado injustamente, que foi aprisionado, que foi açoitado, que foi humilhado, que foi considerado um bandido, um malfeitor em razão do bem que estava fazendo, canta à meia-noite a Deus, instrui o seu espírito a adorar a Deus, recebe de Deus um milagre, as portas se abrem, as algemas são derrubadas, mas ele não se entrega ao simples desejo de fugir. Ele aguarda uma contínua provisão de Deus. A sua missão ainda não tinha acabado. Ele grita a um homem que estava próximo a tirar a sua própria vida: não faça isso, eu não preciso fugir, e nem você precisa tirar a sua vida, nós estamos todos aqui. Preste atenção, não só Paulo ou Silas, mas todos aqueles outros que ouviram um louvor verdadeiro, poderosamente espiritual de seu coração, decidiram não fugir também e continuar ali. Diz o versículo 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Vou concluir essa mensagem por aqui, porque só me faltam 5 minutos, né, Jota? E na quinta-feira, querendo Deus, nós vamos continuar essa mensagem. Paulo não estava preocupado com a sua liberdade pessoal. Paulo estava preocupado em realizar a vontade de Deus, que o fazia livre em qualquer lugar. Você é livre dentro da sua casa. Havia um vazio dentro de você, buscando tantas coisas, tendo a liberdade de andar por aí. Você pode se encontrar dentro da sua casa na palavra de Deus. Você pode ter uma conexão especial com Deus e com sua família nesse tempo de restrição. Talvez a sua pergunta antes dessa condição tão difícil vivida por nós fosse essa: o que eu devo fazer para ser salvo? Talvez você não tenha pensado nisso, mas o seu coração tenha buscado. Existem tantos elementos que hoje precisam ser explicados a você e a mim. Existe tanta coisa maravilhosa que hoje precisa ser manifesto a mim e a você. E que eu e você precisamos viver enquanto família de Deus que somos. Aumenta aí, Jota. Não importa. O bom samaritano sempre aparece. Receba Jesus em seu coração.
Receba Jesus na sua família. Receba Jesus na sua alma, na sua mente, nas suas convicções. Receba Jesus para que você esteja de pé de novo e possa voar para lugares que você ainda não conheceu. Jesus está voltando. A Bíblia diz que ele não voltaria simplesmente fisicamente, que o reino dele seria estabelecido e a volta dele seria anunciada através de sinais. Sim, ele aparecerá nos céus, não duvide disso não. Se você duvidou um dia que o mundo inteiro ia se aquartelar, você não pode mais ter essa dúvida. O mundo inteiro está dentro de suas casas. Por que é impossível que Deus apareça nas nuvens e leve a sua igreja? Só que ele não levará a mim e a você por medo. Porque ele não se manifestou para nos fazer temer, e sim para nos ensinar a amar. Eis um tempo oportuno para aprender a amar e viver esse amor. Feche os teus olhos e abre o teu coração diante de Deus. E fale com Ele. Fale com Ele. Você tem sentido tristeza? Você tem buscado e não tem encontrado? As dúvidas são tão frequentes e a morte parece te rondar tão de perto. Desespero, angústia. Você está no lugar certo, na sua casa. E está fazendo a coisa certa, chamando ao seu Pai. Abra a porta para Ele aí. Você não precisa sair do seu lugar, ir à porta e abrir. Não, é o seu coração. Deixa Ele entrar e transformar a sua vida para sempre. Para sempre. Jesus querido, tem tudo a ver contigo, Senhor. A declaração dessa palavra essa noite, aquilo que eu estou sentindo essa noite, aquilo que meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha amiga, o internauta, a internauta está sentindo essa noite, tem tudo a ver contigo. O Senhor que é Deus que vai além da nossa compreensão. É o Deus poderoso que pode trazer calma, paz e vida a todo coração que o busca. Alcance, meu Deus, as nossas vidas. Ajuda-nos a olhar e perceber. Converta os nossos corações, Espírito Santo, para a vontade de Deus, e na vontade de Deus, permita-nos ser felizes. Permita-nos que a felicidade seja nossa, da tua parte. Nos dê uma noite agradável, Senhor, em tua presença. Que as nossas famílias vivam a experiência da tua graça. Não só hoje, mas para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom que estivemos juntos, né? Olha,
Já foram 45 minutos. Esse sábado foi um pouquinho mais extenso. Mas eu espero encontrar com você na terça-feira. A partir das 20 horas nós teremos Papo de Família. Nossa família vai se reunir aqui, a sua família aí. E todos nós vamos conversar debaixo da graça de Deus. Vai ser na terça-feira, tá bom? Provavelmente através desse mesmo canal de comunicação. Hoje nós não entramos pelo Insta, mas nós estamos com um canal no YouTube. Eu preciso que você acesse esse canal e como é que fala, gente? Se aliste, como que é? Se inscreva. Olha, eu se aliste é do exército, né? Se inscreva nesse canal, para que a gente possa se interagir mais e através de coisas boas, né? Então se inscreva lá no canal do YouTube da Igreja Batista da Paz do Cristo Rei, IB Paz Cristo Rei, tá bom? Amanhã nós convocamos um jejum e uma oração a todos os membros da Igreja Batista da Paz do Cristo Rei. Se você quiser fazer também, sinta-se à vontade. Nós estaremos em jejum e oração até às 19 horas, pedindo a misericórdia de Deus e a intimidade com Deus. Como é que eu faço, Jean, o jejum? Você pode se abster de algo, ou alimento, ou líquido, ou qualquer outra situação que seja possível fisicamente a você. E destine o dia de amanhã a conversar com Deus e com sua família sobre Deus. Isso é maravilhoso. Desconecte-se um pouco das redes sociais e conecte-se mais, né? Haja uma conexão mais. Assim, quando a gente vai chegando, né? O Wi-Fi vai aumentando, assim, que o seu Wi-Fi celestial aumente. O sinal, né? Do Wi-Fi celestial aumente amanhã. Fale com sua família sobre Deus, fale com Deus sobre a sua família. E você vai ver as coisas que Deus vai fazer através de um dia tão especial, tá bom? Então, é um convite. Eu espero que você receba. Às 19 horas da manhã, nós entregaremos o jejum em oração. E aí nós participaremos do culto com a Igreja Batista da Paz, sede, onde o pastor Isaías nos trará uma palavra de Deus. Eu convido você a entrar também no canal do YouTube da Igreja Batista da Paz. Estamos juntos ali, participando do culto, tá bom? E o nosso próximo encontro será na terça-feira, às 20 horas, querendo Deus. Que o grande amor de Deus, a graça que há na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja contigo e com toda a tua casa. Permaneça na paz de Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.